Oi, eu sou a Adri Torigo, professora de Educação Física, doutora em Biomecânica, e esse é o segundo vídeo da série Normas de Vancouver. No primeiro vídeo dessa série, nós abordamos os elementos básicos para fazer uma referência usando as normas de Vancouver. E nesse vídeo, nós vamos falar sobre efetivamente como formatar uma referência. Mas, se tu ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve, aciona o sininho para receber todas as notificações e já deixa teu like para o YouTube entender que esse vídeo é importante e para dar uma impulsionada nesse canal. Também, se tu ainda não é inscrito no nosso Instagram, te inscreve, porque lá tu fica sabendo de outras dicas sobre como fazer o teu TCC. E olha agora essa situação. Querido Pimpolho, eu te pedi para formatar o teu trabalho nas normas de Vancouver. Essa formatação não é Vancouver nem aqui nem no Canadá. Pô, Sara, tu não dá uma folga? Achei que tu não ia conferir essa parte do trabalho. Bons orientadores conferem cada vírgula do teu trabalho e eu sou uma orientadora muito chata nesse aspecto. Existem vários gerenciadores de referência que tu podes, inclusive, linkar no Word e que fazem isso para ti de uma forma automática. Mas o que aconteceria se tu não tivesse acesso a esses programas quando, por exemplo, tu estás usando um outro computador que não é o teu e esses programas normalmente são programas pagos? Então a gente acredita que o ideal é tu saber a lógica da montagem dessas referências. Por isso que a gente vai te ensinar do jeito roots, mas também utilizando um site da internet que faz isso na faixa, ou seja, de forma gratuita. Vamos lá? Muito bem, então, quando vocês abrem o referenciabibliográfica.net, ele já, por default, vai estar estilo de referência ABNT. Nós queremos referência estilo Vancouver. Vamos lá, apontamos para Vancouver. E olha só, tipo de material. Eu venho aqui, vocês vão perceber que ele tem anais de congresso, artigo de publicação periódica, artigo ou matéria de jornal, bibliografia, coleção de publicação periódica, como periódico no todo, correspondência, livro, mapa, monografia no todo, quando é um trabalho acadêmico, e aí envolve tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, o TCC, entre outros materiais. Ou então, se a gente quer citar a parte só de uma monografia, de um trabalho acadêmico, também de uma tese, dissertação, trabalho de conclusão, enfim. Então, é diferente citar a monografia como um todo e a parte. Partes de livros, se a gente vai usar só um capítulo, uma figura, uma tabela, ou só o apêndice daquele material. Se é um registro de patente, se é uma página de website, se é um website como um todo. Então, sei lá, se eu for citar o website da Educação Física com Vinho como um todo, ou então, se eu quero algo dentro do site da Educação Física com Vinho, aí eu vou na outra aba. Então, primeiro, eu tenho que saber qual é a referência que eu estou fazendo para eu poder incluir aqui nesse site. Eu vou começar pelo início, anais de congresso, venho aqui, e aí já vou te dar a primeira dica. O site, ele não corrige nada. Então, tu tens que... É bem importante que tu tenha o material na mão ou que tu localize esse artigo ou esse material se ele estiver disponível na internet, porque ele vai formatar a tua referência com os teus erros de digitação ou de ortografia. Então, confere bem isso, porque ele só vai te dar a formatação. Esse site, ele não faz esse trabalho de conferência de referências.
Vamos ver se eles me deixam trabalhar. Então vamos começar pela formatação de anais de congresso. Se tu te embananar e não tiver certeza, vem aqui, ó, ver um exemplo, que ele vai te dar um exemplo de uma referência já formatada. Então, começamos pelos autores, ó, adicionar autor. Eu vou no primeiro nome e nome do meio da pessoa. Então, é em letras maiúsculas, LH. O último nome. Lembra que o programa não corrige para ti, tu tem que fazer isso com atenção. Agora eu vou adicionar o segundo autor. E vou adicionar o terceiro autor. Que sou eu mesmo. Título da conferência. Como eu já tinha clicado aqui, porque estava inserindo outros trabalhos, ele já apareceu. Ó, anais da 14ª Semana Científica do Nila Sali, tema, aí eu vou copiar direitinho o tema, e eu já tinha feito isso antes, então eu vou clicar aqui, mas ó, tem que lembrar, como eu tinha te explicado no primeiro vídeo, e se tu ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui no card, para que tu veja qual é a lógica da construção dessa referência. Feedback extrínseco no futsal, primeira letra em maiúscula, as outras em minúscula. Tem subtítulo, então a gente coloca 2 pontos, a importância na iniciação esportiva. Ano do evento, 2018. Local do evento, Canoas. Data de publicação, e aqui tem que prestar atenção num detalhe. Nem sempre a data de publicação é a data do evento, porque às vezes essa publicação ela é feita por uma editora. Então pode ser que a publicação seja sempre vai ter que ser posterior ao evento. Talvez no mesmo ano, aí tudo bem, que é o caso desse daqui, mas pode ser que tenha sido feita no ano seguinte ou 2 anos depois, porque às vezes essas coisas atrasam. Então tens que ter essas informações para não colocar a informação errada. O local de publicação foi o mesmo local do evento, então eu vou preencher aqui, Canoas. A editora foi a editora da própria faculdade que organizou, então coloco aqui o Nila Sali, o volume 1, página, esse aqui tinha uma página só, e como é uma publicação da internet, ela não está sequenciada, então não tem uma página específica, não está lá na página 34, por exemplo, então vou colocar que tinha uma página só. E aí, como o meio de publicação é online, eu venho aqui embaixo, clico online, e eu vou precisar colocar disponível em. Aí eu tenho que pegar direitinho, aqui eu já tinha copiado e colado, em que local o leitor do artigo pode ir, do meu artigo, esse que eu estou escrevendo a referência, pode encontrar esse trabalho que eu estou citando, e quando foi o acesso, no caso hoje, quando eu estou gravando esse vídeo. Então eu tenho que colocar quando esse documento estava disponível. E isso é importante por um detalhe, às vezes as publicações saem do ar. Então o fato de eu clicar aqui, quando eu tô lendo quando eu sou leitora de um artigo que citou um trabalho disponível na internet, daqui a pouco eu vou clicar nesse link, ou vou copiar esse link, e não vou encontrar esse trabalho. E aí vou achar que o quê? Que a pessoa que escreveu mentiu? Não, a pessoa colocou ali a data que ela acessou, e ela tá deixando claro que naquela data esse trabalho estava acessível, o que não garante que vai estar acessível no futuro. Então, no dia 15 de 2 de 21, se eu clicasse nesse link, esse artigo estava disponível, e aí essa era daqui a fonte dessa referência. E aí eu mando formatar. E agora a mágica acontece. Ó, eu tenho aqui a referência prontinha e já localizei um erro aqui. Vocês podem reparar que os outros autores estão corretos, mas esse daqui está errado, porque ele está em letra maiúscula. Então eu teria que voltar lá. Isso acontece. Vou precisar confirmar o reenvio. E ó, corrigir. Acertou! Como quem sabe faz ao vivo, então a gente aqui mostra o que dá certo e mostra o que dá errado, para que vocês sempre passem por esse processo também de prestar atenção
depois se deu tudo certinho para não estar formatando referência errada. Então, mando de novo formatar. E aqui tá a nossa referência prontinha. E aí eu posso salvar, eu posso fazer uma nova referência, eu posso copiar o link com os dados preenchidos, eu posso baixar no formato Word, tem várias formas aqui de fazer. Ou eu posso simplesmente, do jeito roots, copiar e colar no editor que eu estiver utilizando. Então assim a gente faz uma referência de trabalho apresentado em congresso. Vamos fazer mais um exemplo? Agora vamos pegar o que tem aqui. Artigo de publicação periódica. Ok, então, primeira coisa que eu vou fazer não é um evento, né? Uma pessoa física, vou colocar ali o primeiro nome e o nome do meio dos autores do trabalho. Então, esse aqui também é um trabalho meu, vamos lá. AP, ela tem mais nomes entre o primeiro e o segundo nome e o sobrenome, a gente cita só as primeiras duas iniciais. E aqui eu vou colocar o sobrenome dela, Paula Couto. E vou adicionar a segunda autora, que sou eu, duas primeiras em maiúsculas sem pontos, e o meu sobrenome, primeiro em maiúsculas, outras em minúsculas. Título do artigo ou da matéria. Então, agora é o título do artigo. Os efeitos do método Pilates na funcionalidade do assoalho pélvico feminino e na incontinência urinária. Esse artigo tem subtítulo, então aqui eu não ponho o subtítulo depois dos dois pontos, porque ele vai formatar isso direto para mim. Venho aqui no subtítulo e incluo uma revisão da literatura. Título do periódico. Então eu preciso ir naquele site que eu te recomendei no vídeo anterior, que vai fazer aquela busca pelo título abreviado da revista. Como é uma revista brasileira, eu vou optar pelo BVS, que vai me dar essa abreviatura. Então eu venho aqui e vou colocar Revista de atenção à saúde. pesquisar. Opa, não achei. E agora, o que eu faço para achar a abreviatura? Ah, não tem problema, vamos lá. Google. Revista de atenção à saúde. Eu vou na própria revista, sobre a revista. E ó, tá aqui, ó. Aqui tá o título abreviado. Volto na referência que eu tô formatando, colo, não tem subtítulo essa revista. Eu sei que a publicação dessa revista é em São Caetano do Sul. Data da publicação, esse artigo foi publicado em 2020, no volume 7. O número é o 62. Cuidado que não é o número da edição. Essa revista não tem primeira, segunda, terceira edição. Isso aqui é o número da revista, do fascículo. Numeração do ano. O ano foi 2019. Páginas inicial e final, 109 a 124. Por que o ano tá 2020 e a numeração do ano tá 2019? Porque esse número da revista ele é o número de 2019, mas a revista estava um pouquinho atrasada e foi publicada só em 2020. E essas explicações estão por aqui, tá? A data da publicação e a numeração do ano. Agora eu vou limpar essa parte aqui, porque é impressa, né? Então não preciso disso. Impresso, e agora eu vou mandar formatar. E tá aqui, ó, tudo certinho. Então observem, ó, que já tá a pontuação, o que é ponto e vírgula, o que é dois pontos, tudo certinho
copio e colo para o meu texto. E ainda vou te dar mais um exemplo agora com um livro. Material livro, primeiro nome e nome do meio, então NC, último nome, Valentini, adicionar autor, AM, livro. Agora eu vou colocar aqui o título do livro. Ensinando educação física nas séries iniciais. Subtítulo. Desafios e estratégias. Número da edição, segunda edição. Aí a gente tem que dizer se ela é revisada, atualizada ou aumentada. Então, revisada tem o mesmo conteúdo e não tem nada de diferente, a menos que se tenha notado algum erro de digitação, de ortografia, ou enfim, a de sintaxe. Atualizada é se eu trouxe referências novas. E aumentada é se eu aumentei o número de tópicos, de capítulos, de assuntos. Então, nesse caso, essa edição foi apenas revisada. E isso, provavelmente, tu vais encontrar na ficha catalográfica do teu livro. Ano de publicação foi 2006. Local da publicação foi Canoas. O nome da editora é Sales. O número de páginas deste livro é 152. Eu não tenho volume, ele é não tem volume 1, volume 2, no volume 3. O ISBN do livro é 85, 89, 7070, 59. Meio de publicação impresso, formatar. Tá aqui a referência, ó. Bem direitinho, como tem que ser na nova norma de Vancouver. Eu venho aqui, copio e colo, salvo, tudo aquilo que a gente já viu nas referências anteriores. Eu já te falei no início desse vídeo tudo que tu podia formatar usando esse site, mas ainda existem outros tipos de formatação usando normas de Vancouver, como por exemplo, bula de remédio, normas técnicas, referências legislativas, se por exemplo tu caiu de paraquedas aqui nesse canal, que é um canal de saúde, mas se tu é, por exemplo, da área do direito, então referências legislativas, documentos iconográficos, vídeos do YouTube, cita gente, enciclopédias, dicionário, Wikipedia, blog, podcast, e-mails e base de dados. Tudo isso já tem normatização por Vancouver. Então, se o site que tu estás utilizando para te ajudar na formatação não traz e tu precisas incluir esse tipo de referências, nós te sugerimos que veja o primeiro vídeo, porque lá no primeiro vídeo nós te mostramos onde encontrar as normas de Vancouver. Tu vais procurar ou no box de informação ou no comentário fixado, combinado? E não te esquece que essas normas às vezes sofrem alterações. Viu só que barbada? Mas antes de terminar esse vídeo, eu ainda tenho algumas dicas do caldeirão dourado para te passar. A primeira delas é que Vancouver, ao contrário da ABNT, organiza as referências por ordem de aparição no texto. Não, bruxona, não é esse tipo de aparição. É por ordem de aparição mesmo, como elas aparecem. Ou seja, se tem o fulano de tal, se tem o ciclano de tal, a ABNT coloca em ordem alfabética, Vancouver coloca em ordem de aparição. Então tu tem que fazer isso com muito cuidado. Se tu pular uma referência, a reorganização disso, se tu está trabalhando com isso na mão, ela é a treva. Então, cuidado para organizar isso tudo direitinho, para não te perder no meio da organização. Então, organiza as tuas referências durante a construção do trabalho,
ou então tu vai ter a prova real de que o diabo existe. No próximo vídeo, vamos te auxiliar com as citações no corpo do trabalho de acordo com as normas de Vancouver. Porque até agora, no vídeo 1, falamos dos elementos para a organização das referências, e aqui nesse vídeo 2, nós te falamos de como formatar uma referência. Ok, mas e como que ela aparece no texto? Então, não perde o vídeo 3 dessa série Normas de Vancouver para entender como que tu vais citar todos os trabalhos, todos os autores no corpo do teu texto. Se essas dicas estão te ajudando, compartilha ela com os teus colegas que também estão passando o trabalho com as normas de Vancouver na hora de organizar as referências do TCC. Hoje eu vou ficando por aqui. Te inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Não te esquece de deixar o like, que ajuda muito no crescimento do canal. Se tu ainda não é inscrito no nosso perfil do Instagram, te inscreve, porque lá a gente deixa muitas outras dicas sobre TCC. E se tudo isso ainda não foi suficiente, contrata uma mentoria do TCC Campeão pelos nossos canais de atendimento. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima!